Fala, gente boa! Bom, no terceiro vídeo, né, o último vídeo da primeira semana de setembro, né, eu venho desfazer um grande mistério, responder uma pergunta que o planeta vem fazendo de maneira bem nervosa e angustiada, né? Afinal de contas, quem foi o Adhemar Garcia? Quem foi esse cara, esse misterioso Adhemar, né, que hoje batiza um bairro, né, um bairro bem populoso da zona sul da cidade? Bom, vou mostrar a foto aqui do bicho, né? Do dito cujo, tá? É uma foto pequena, mas valerá a tentativa, tá? Esse cara aqui, ó, que eu estou tentando mostrar a vocês, esse aqui foi o famoso Adhemar Garcia, tá? Tem uma outra foto aqui dele, tá? Só um instante. A foto dele mais velho, né? Mais maduro, né? Então, esse aqui é uma outra foto do glorioso Adhemar Garcia, né? E aqui do lado, a empresa que pertenceu a ele, né? A Carretéis Santa Catarina, Santa Terezinha, tá? Sobre o qual eu comentarei daqui em instantes, tá? Bom, mas o que que esse cara aqui, o que que esse senhor, né, com o jeito de quem está assistindo o Joinville 1, Figueirense 3 pela Copa Santa Catarina, né? Para quem não sabe, o Jack, né? Só para variar, perdeu mais uma, né? Perdeu para o Figueirense na primeira rodada da Copa Santa Catarina, na quarta-feira, caso eu não esteja enganado, né? Então ele, quem foi esse cara que está com um jeito de quem está assistindo o jogo do Jack, né? Que está assistindo o Jack 1, Figueirense 3. Bom, o Adhemar Garcia, ele nasceu em 5 de fevereiro de 1905, né? Ele era natural daqui mesmo, de Joinville, e ele era de origem açoriana, por incrível que pareça, né? Embora tenha nascido em Joinville, ele era de origem açoriana. Ele descendia de um daqueles sesmeiros que já viviam aqui muito antes de 1851. Né? O curioso é que o pai dele, que era o Belarmino Justino Garcia, ele era um político, era uma liderança bem conceituada, uma liderança política até bem expressiva. Embora ele fosse filho de político, né, já fosse de uma família de posses, né, o Adhemar Garcia, ele iniciou a sua vida profissional trabalhando numa outra empresa. Ele trabalhou numa empresa madeireira chamada J. Paiva e Companhia, né? E depois de um certo tempo, depois de ele ter adquirido uma experiência considerável e de ter acumulado, né, um bom dinheiro, ele acabou criando a sua própria empresa, que foi a Adhemar Garcia e Companhia, né? A Adhemar Garcia e Companhia, que mais tarde acabou tendo o seu nome alterado para Carretéis Santa Catarina, né? Uma empresa que produzia, como o próprio nome já indicava, né? Carretéis de fios, né, para costura. E essa empresa, Carretéis Santa Catarina, né, com certeza os mais antigos se lembram com clareza, muita clareza disso, ela funcionava onde hoje é o Giasse, ali na rua Inácio Bastos. Essa empresa, caso não esteja enganado, ela acabou sendo extinta, desativada em 1984. Então ela funcionava nesse local que eu acabei de mencionar. A Carretéis Santa Catarina, ela acabava produzindo carretéis para a Linhas Correntes S.A., que tinha, não sei se essa empresa ainda existe, ela tinha sua sede em São Paulo. Mais tarde, a Linhas Correntes acabou comprando a Carretéis Santa Terezinha, né? Bom, voltando, né, sobre o Adhemar Garcia. O Adhemar Garcia, além de... ele foi presidente da CIG, né, da Associação Comercial e Industrial de Joinville, durante praticamente 20 anos, de 1942 até 1960. O Adhemar Garcia, ele foi uma liderança empresarial bastante expressiva. Ele também fez parte do conselho, da diretoria da Fiesc, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Ele fez parte da diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, BRDE. Ele foi presidente, isso é uma coisa que eu não sabia, ele foi presidente da Sociedade Harmonia Lira, ele foi tesoureiro do Clube Joinville, que era aquele clube sobre o qual eu comentei até bem recentemente, que foi fundado em 1905, e que reunia a elite, entre aspas, cabocla da cidade, que funcionou durante muito tempo, onde hoje a loja da Casa Sofia, ali na esquina da Praia de Carlos com a Rua do Príncipe, né?
Então, além de ter feito parte, né, dessas instituições que eu estou mencionando, ele foi presidente da Impressul. Para quem não sabe, a Impressul ela é a empresa de geração e fornecimento de eletricidade que antecedeu, uma das empresas que antecederam a Celesc, né? Inclusive em 55, quando a Celesc foi criada, né, ela acabou comprando várias empresas que já realizavam esse serviço pelo Estado. E uma dessas empresas que acabaram sendo adquiridas pela Celesc acabou sendo justamente a Impressul. Para quem não sabe, a sede da Impressul ficava naquele prédio, hoje em ruínas, né, ali do lado da Pitol, ali na rua 15 de novembro. Né? Então ali era a sede da Impressul, que foi, como eu disse ainda há pouco, acabou sendo presidida durante um certo tempo pela Adhemar Garcia. Né? O Adhemar Garcia ele também ganhou notoriedade por ser uma grande liderança política. Ele foi uma espécie como eu diria a vocês, uma espécie de uma eminência parda, né? Muitos prefeitos da cidade, muitos vereadores, muitos deputados, tanto deputados estaduais e deputados federais, eles foram eleitos graças ao trabalho de bastidores do Adhemar Garcia, que era uma figura muito popular e uma figura muito querida, principalmente na zona sul da cidade. Né? Ele era extremamente popular. Inclusive, curiosamente, o Adhemar Garcia ele exerceu apenas um cargo político, que foi de vereador. Ele foi 2 vezes vereador. A primeira vez foi de 1947 até 1951, e a segunda vez foi de 1955 até 1959. Em 55 ele foi eleito vereador, somando com 694 votos. Né? Ele, uma coisa que eu já estava me esquecendo, ele era afiliado ao PSD, o Partido Social Democrático. Para quem não sabe, o PSD era o partido do JK, do Juscelino Kubitschek. Era um partido que tinha uma imagem, digamos, elitista, né? Era tido como um partido de elite, né? O PSD. E o Adhemar Garcia, né, obviamente, ele acabou sendo presidente do diretório joinvilense do PSD, né? E em relação ao primeiro mandato dele como vereador, né, 2 curiosidades a respeito disso, tá? É que ele foi eleito em 1947 vereador, recebendo 1.438 votos. Isso equivalia na época a 14% do eleitorado joinvilense. Então, para vocês terem uma ideia da força que o Adhemar Garcia tinha, né? Então, ele sozinho recebeu 14% dos votos do eleitorado joinvilense, né? Muita coisa, né? E ainda em relação a esse primeiro mandato dele como vereador, do Adhemar Garcia, tá? Ele em 48, né, como eu já disse ainda há pouco, ele foi presidente da Impressul, tá? Ele foi nomeado presidente da Impressul em 3 de setembro de 1948, só que havia um porém. A lei orgânica, né, a legislação da época, ela proibia que um ocupante que um vereador, ele viesse a ser presidente ou ocupar um cargo em alguma estatal, né? Em alguma empresa privada, né? Desde que essa empresa ela tivesse contrato com o município de Joinville. Acontece que a Impressul ela tinha contrato, ela já não tinha mais contrato com o município de Joinville. A Impressul era uma empresa privada que tinha contrato com o governo da União, com o governo federal. Então, pelo fato de ser uma empresa privada que tinha contrato não com o município de Joinville, mas sim com o governo da União, o Adhemar Garcia ele podia sim continuar a exercer o seu cargo de vereador. Essa questão, né, do Adhemar Garcia, ela foi parar na Assembleia Legislativa do Estado. E o relator, né, foi um deputado chamado Cid Paiva, caso eu não esteja enganado. O Cid Paiva foi quem acabou, digamos, inocentando o Adhemar Garcia, né? Baseando-se, repetindo nisso, né, pelo fato da Impressul ser uma empresa privada com um contrato com o governo federal. Então, por isso, o Adhemar Garcia ele pôde voltar a exercer o seu cargo de vereador. Voltar entre aspas, porque o Adhemar Garcia ele acabou renunciando ao cargo de vereador, tá? Então, ele acabou não cumprindo o mandato até o final, ele acabou renunciando ao cargo, tá? Esse caso ele foi julgado, ele foi nomeado presidente da Impressul em 3 de setembro e o caso foi julgado em 15 de setembro, né?
E isso é repetindo, essa é uma outra curiosidade em relação à primeira passagem do Adhemar Garcia como vereador, né? Uma outra curiosidade, tá, é que o filho do Adhemar Garcia, o Adhemar Garcia Filho, ele acabou sendo vereador de 59 até 63 e ele foi 2 vezes deputado federal, deputado estadual, minto. A primeira é de 1967 até 71 e o segundo mandato dele como deputado estadual foi de 71 até 75. Uma coisa também que eu não sabia é que o filho do Adhemar Garcia, né, que obviamente tinha o mesmo nome que o pai, ele foi um dos fundadores da União Joinvilense dos Estudantes, isso em 1953. O Adhemar Garcia Filho, ele nasceu em julho de 1935 e ele faleceu em março do ano passado, né, aos 86 anos de idade, tá? Esse é o filho do Adhemar Garcia, tá? O Adhemar Garcia, ele acabou falecendo em 14 de setembro de 1983. Então, no próximo dia 14 de setembro, completar-se-ão 40 anos, né, do falecimento dessa figura importantíssima, do Adhemar Garcia, que hoje batiza o bairro, né? Então, resumidamente, essa foi um pouco da história do Adhemar Garcia, né? Bom, caso o pedido o pedido barra apelo é aquele mesmo de sempre. Caso vocês tenham alguma informação adicional ou alguma crítica a fazer, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Só não vale me chamar de americano, tá? Se me chamar de americano, eu ficarei possesso, tá? Isso eu não admito. Sim, eu já ia me esquecendo, tá? Um último recado, tá? Para quem tem coragem, né? Muita coragem, né? Em acompanhar o meu blog, que é o blog TV Alameda Cultural, tá? Eu agora... música de suspense, tá? Música de suspense no ar, tá? Na próxima quarta ou na próxima quinta-feira, no dia 6 ou no dia 7, tá? Eu voltarei a postar textos inéditos no meu blog, tá? Então, para você que é fã do meu blog, que tem estômago para aguentar todas aquelas barbaridades que eu escrevo, tá? A partir da próxima quarta ou da próxima quinta, eu ainda não defini, eu voltarei a postar textos inéditos no meu blog, tá? Os textos eles serão publicados a cada 2 semanas, como eu vinha fazendo até maio, tá? Então esse foi a última vez que eu tinha dado a vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela paciência, por tudo aquilo de sempre, tá? E até semana que vem, beleza? Fui!